Graça e paz, meus filhos, bom dia, tenha um domingo abençoado. Eu queria trazer uma palavra nessa manhã para a sua vida sobre como nós podemos vencer tudo isso que nós temos vivido. E eu queria falar sobre o poder da fé em Jesus Cristo. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé nele, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É interessante a gente poder entender a nossa vida cristã. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que estão acontecendo e por que estão acontecendo, mas o que a Bíblia nos ensina é que a nossa vida não depende dos acontecimentos, nem deve estar baseada neles. A nossa vida deve estar baseada na nossa fé em Jesus Cristo. E Paulo escreve essa carta para a igreja para ensinar e para mostrar para eles como viver o Evangelho que os fazem vencer o mundo e tudo aquilo que nele há. De como ficarmos firmes em Cristo, sem deixar que as coisas desse mundo interfiram em nossas vidas. E a gente tem visto hoje uma grande interferência do que está acontecendo no mundo, na nossa vida. E Paulo fala de como vencer as pragas e as suas consequências, como estarmos firmados e arraigados na nossa fé em Cristo, como enfrentar o inimigo e vencê-lo, como ter uma vida abençoada, como prosperar, ser um crente fiel, ser forte e cheio do poder de Deus na nossa vida. E uma das coisas que Paulo fala é que a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Sabe, irmãos, é possível para o crente ser um vencedor. É possível para o crente viver nesse mundo sem ser dele. É possível para o crente ter uma vida abençoada, prosperar, ser fiel e ainda cheio de poder de Deus na sua vida. É possível. Como? Pela fé em Jesus Cristo. Paulo ensina um segredo para a sua igreja: viver a vida deste mundo firmado na fé em Jesus Cristo. E não olhando para as coisas, não olhando para as situações. Quando entendemos que isso é possível, nós entendemos também que é possível para mim e para você ser um crente cheio do Espírito Santo, que é possível ser um vencedor no mundo que nós vivemos, é possível alcançar as promessas que Jesus nos fez, é possível viver em santidade e vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, é possível ser um homem, uma mulher de Deus, mesmo quando nós estamos fracos. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quando nós olhamos palavras como essa, nós podemos ver que nada nesse mundo pode interferir na nossa vida. Nada nesse mundo pode interferir no nosso rumo, no nosso destino, no nosso futuro, se nós estivermos firmados em Jesus Cristo. Porque é pela fé em Cristo que o crente é mais que vencedor. Não é por aquilo que nós somos, é pela fé em Cristo que ele vai alcançar a coroa de glória, é pela fé em Cristo que nós vamos vencer as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos problemas, e que vamos passar por tudo nesse mundo, como nós estamos passando hoje. O livro de Mateus capítulo 9 conta a história da mulher do fluxo de sangue.
e de como aquela mulher, ela creu que Jesus podia fazer alguma coisa em sua vida. E no versículo 19 diz assim: e Jesus, levantando, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Muitas vezes, aquilo que vai acontecer na nossa vida vai depender da nossa fé. Aquela mulher tinha uma enfermidade muito grave, mas ela entendeu que Jesus podia lhe curar. Quando ela ficou sabendo que ele iria passar por ali, imediatamente ela saiu ao seu encontro. Porém, uma multidão o seguia e ela teve que enfrentar muitas barreiras para chegar a Jesus. Depois ela tinha que lhe pedir uma oração, mas os discípulos não deixavam ninguém se aproximar dele, muito menos lhe pedir uma oração. E quando ela faz isso, a gente vê a atitude dela, ela não desiste daquilo, e ela diz no seu coração: se eu tão somente tocar, eu serei curada. E quando aquela mulher, ela enfrenta aquela multidão e toca em Jesus, Jesus para aquela multidão e diz: alguém me tocou. Seus discípulos dizem: mestre, uma multidão te toca e pergunta quem te tocou. Jesus disse: de mim saiu o poder. E mais uma vez ele pergunta: alguém me tocou, não é? E quando aquela mulher diz que é ela que tocou, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Sabe, nós precisamos entender que é em Jesus que estão as respostas para as nossas dificuldades. É em Jesus que estão as respostas para as nossas situações. Mas nós precisamos ter uma atitude de fé. Uma atitude de fé que muda a nossa vida. Aquela mulher, ela sabia disso. A multidão estava seguindo Jesus, todo mundo querendo provavelmente uma oração. Mas aquela mulher, ela entendeu que se simplesmente tocasse, se ela tivesse uma atitude de fé, a sua vida poderia mudar. E eu queria dizer para você nessa manhã que uma atitude de fé pode fazer toda a diferença na nossa vida. Sabe, aquela mulher não olhou para os 12 anos de enfermidade, ela não olhou para os médicos que provavelmente deram um laudo de que ela não poderia ser curada. Ela não olhou para a situação, ela não olhou para aquela multidão, ela simplesmente creu que Jesus era a solução para o seu problema e ela deu um jeito de tocar nele. E esse toque, que foi um toque de fé, trouxe cura. E Jesus disse para ela: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Eu queria dizer para você hoje o que te impede de ser curado, o que te impede de tocar em Jesus, o que te impede de ver a sua situação transformada e mudada, o que nos impede de vermos Deus fazer algo sobrenatural na nossa vida, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Eu queria dizer para você nessa manhã que há esperança para aqueles que creem, há esperança para aquele que acredita que Deus pode fazer uma coisa, e isso vai ser ativado pela nossa fé. E nessa manhã eu quero ativar a sua fé para você crer que Deus vai fazer algo especial na sua vida e que uma porta vai se abrir. Eu quero orar com você nessa manhã e declarar isso. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento com a tua igreja, Senhor, que estão nas suas casas, porque nós somos igreja onde nós estamos. Nós não somos igreja só quando nós nos reunimos no templo, nós somos igreja também na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar. E eu quero me unir aos meus irmãos agora em fé para declarar, Senhor, que essa crise vai passar, para declarar, Senhor, que o Senhor tem o suprimento para a nossa necessidade, que o Senhor tem o pão para nós
para comermos, que o Senhor tem, Pai, a cura para aqueles que estão enfermos, mas que o Senhor também tem a provisão para aqueles que necessitam. E nessa manhã eu quero declarar sobre a vida deles a provisão, a cura, a libertação, em nome de Jesus, que o mover sobrenatural alcance cada casa e cada família, no nome de Jesus, e que essa manhã seja uma manhã de milagre na vida de todos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um dia abençoado. Espero vocês às 19 horas no culto online, nos nossos canais. Deus abençoe e até lá. Graça e paz.